Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a importância do advogado nas situações em que envolvam sindicância e FATD, que é os formulários de transgressão disciplinar, tá? São duas situações que as Forças Armadas, o procedimento administrativo que as Forças Armadas instauram para determinadas situações. O FATD, que é para no caso de transgressão disciplinar, cada força tem o seu próprio regulamento disciplinar, o Exército tem o seu, a Marinha e a Aeronáutica, cada um tem o seu regulamento disciplinar, tá? Esse tema ficou bastante em voga atualmente, porque um ex-ministro, general da ativa, subiu no palanque para discursar, e isso é considerado transgressão disciplinar pelas Forças Armadas. O militar da ativa ele não pode se pronunciar politicamente enquanto estiver na ativa, e isso é claramente uma transgressão disciplinar. O motivo dele não ter sido punido é outra história, mas isso é uma transgressão disciplinar, tá bom? O militar ele não pode nem mesmo colocar aquele adesivo no carro, sabe, em época de política que colocam aqueles adesivos para determinado candidato. O militar da ativa não pode fazer isso, não pode nem fazer isso, tá? Ele não pode adentrar no carro. Se ele vai trabalhar com o carro dele, entrar nas Forças Armadas com aquele adesivo, não pode. Então, isso é considerado uma transgressão disciplinar, tá bom? No caso do militar receber um formulário de transação disciplinar, é importante ele buscar um advogado. O advogado não precisa nem aparecer, tá? Ele só precisa procurar um advogado para orientá-lo o que deve ser feito, como que ele deve se defender, as alegações que ele deve utilizar, né? Porque o advogado tem uma visão fora ali dos quartéis, né? As pessoas, os militares têm uma visão muito de dentro e não uma visão de fora, tá? Então é muito importante para que isso também não venha prejudicá-lo futuramente, tá? Uma transgressão disciplinar pode prejudicar o militar, por exemplo, para realizar um curso lá na frente, um curso que ele almeja para aumentar o salário dele, e por causa daquela transgressão disciplinar ele pode ser barrado. Então, por isso, nessas situações, tem que procurar um advogado para orientar o militar da melhor forma, para que isso não venha prejudicá-lo futuramente, tá? A mesma situação é a sindicância. A sindicância realizada pelas Forças Armadas, eu vou dar o exemplo principal aqui, que mais dá problema, que é a sindicância referente ao acidente de serviço, tá? Tanto os militares da ativa quanto os temporários deixam às vezes a sindicância correr, às vezes com receio das Forças Armadas achar ruim, porque tem um advogado cuidando. E o que não pode acontecer mesmo é deixar correr a sindicância sem alguém que entenda do assunto, sem alguém que veja se realmente o procedimento está sendo respeitado, sem alguém que veja que todas as provas ali devem ser produzidas a fim de demonstrar o seu direito, porque simplesmente deixar a sindicância correr sozinho, sem o entendimento técnico, aquela sindicância pode prejudicar e muito a vida do militar, tá? Por exemplo, no caso de acidente de serviço, se deixar correr, e daí a Força Armada lá no fim concluir que aquele acidente não tem nexo com a atividade, que aquele acidente não é acidente de serviço, ou que daquele acidente não resultou a lesão que o militar alega, não dando nexo entre o acidente e a lesão, isso pode prejudicar muito o militar. Os da ativa podem ser reformados proporcionalmente, né, por não ter dado nexo. Os militares temporários podem ser excluídos porque não comprovaram que o acidente aconteceu em serviço. Então não adianta nada ficar com receio para depois você ir procurar o advogado para resolver uma situação que fica muito mais difícil de reverter, tá bom? O ideal mesmo é que o advogado seja procurado antes da bomba estourar, antes do incêndio começar. Depois que ele começou, o incêndio fica muito mais difícil de apagar. Obviamente o advogado também vai te cobrar mais para tentar reverter aquela situação, e muitas vezes até a situação fica um pouco irreversível. Às vezes não tem mais aquela testemunha porque a sindicância foi 3, 4 anos atrás, não tem como comprovar como aconteceu. Então uma sindicância bem apurada, bem feita, resguarda muitos direitos do militar e depende do futuro. Depende, a sindicância ela vai dizer muito sobre o futuro do militar. Então, se aquilo for deixado de lado, for feito de qualquer forma, pode prejudicar muito. E daí, para reverter isso mais lá na frente, fica um pouco complicado, tá bom? Então, o que eu venho dizer aqui para todos os militares que me assistem e que estão me assistindo?
Não tenha receio, procure um advogado para te orientar, mesmo que para você apresentar as provas que você tem, para ele te orientar sobre quais provas pedir. Não tenha medo de buscar o advogado, porque isso depende do seu futuro, é o seu futuro que está em jogo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!